E agora a gente vamos entender um pouquinho de latitude e exposição, né? Todas as áreas do contraste da nossa imagem, na hora da captação da imagem, né? A gente precisa aprender o sistema de zonas. Que o mestre Ansel Adams, o que ele fez foi, ele pegou toda uma imagem e ele dividiu ela assim por luminância, né? Para a gente entender o sistema de zonas e a latitude e exposição que a câmera consegue registrar. Ele classificou da zona 0 à zona 10, né? A zona 0 é um preto absoluto onde não tem... É preto, não tem formação, não tem textura nenhuma. Sabe aquele preto que não consegue nem ter textura? É um preto absoluto, um black total. A gente tem que pensar que a gente tem da zona 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Do preto absoluto ao branco absoluto. E dentro dessa gama de zonas, da zona 3, 4, 5, 6, 7, 8... são áreas legais, que a gente tem informação, que a gente consegue ter informação. A gente tem que pensar também que a gente tem que sempre chegar numa exposição ideal, né? Que o sensor digital ele funciona muito melhor nos meios tons para cima, né? Vamos pensar num quadrado aqui, num quadrado como se fosse um histograma, né? Então, gente, observando esse histograma aqui, a gente pode perceber que ele é dividido em 4 partes, né? Essa primeira parte da esquerda é a parte das sombras, é a parte mais escura da imagem. O próximo quadrante indo para a direita é a parte das baixas luzes. E o próximo quadrante indo para a direita, essas são as partes claras da imagem. E o último quadrante, à direita, que é o último, é a parte das altas luzes. Aqui nesse ponto de sombra, o sensor digital ele funciona muito ruim, né? Porque a gente já entendeu que é com luz, né? Ele amplifica a luz, né? Ele transforma a luz em informação. Então chegou luz, ele transforma em informação. Se não chega a luz, ele não consegue ter informação. Esse pixel não consegue ter informação de cor, ele não tem luz suficiente para esse pixel ter informação de tom, né? De tom, de cor, de tudo que a luz traz, né? Então esse sensor ele vai funcionar assim as zonas escuras ele até funciona bem, nas sombras ele já não funciona tão bem. E ele costuma granular, né, nas zonas escuras. Então a gente tem que sempre pensar em expor para cima, né? Ter sempre um pouquinho mais de luz do que menos luz. Tomando certo cuidado para não estourar, né, nas áreas muito claras. Porque sempre uma fotografia a gente tem que pensar que vai ter sempre uma fotografia de contraste. A gente vai fotografar uma cena na rua. Então, gente, observando essa cena, a gente consegue ter noção das diferenças de tons que a gente encontra em uma imagem, desde as partes mais claras até as mais escuras. O desafio é na regulagem da câmera, fazer com que registre as áreas mais importantes da imagem com qualidade, dentro da latitude de exposição. Até onde ele consegue registrar com qualidade, até onde ele consegue ter informação, tanto nas altas luzes quanto nas sombras, né? Tem um limite, né? Cada sensor funciona de uma maneira. Tem sensor que é muito larga a latitude de exposição, tem sensor que depende da tecnologia, né? Mas por via de regra, câmeras digitais, são 6 stops de latitude. E com os arquivos RAW, a gente consegue dar uma aumentada para 2 zonas a mais, são 8 stops, são 8 zonas, 8 stops de latitude de exposição que a gente consegue registrar de informação, que a gente consegue ter de segurança. Então com isso a gente vai regulando, né? A gente vai regulando a abertura do diafragma, o obturador e o número ISO. Então vocês têm que equilibrar. E esse equilíbrio a gente chama de EV, chama de número de exposição, né? Aqui a gente pode ver nessa tabelinha que eu fiz os valores EV. Aqui a gente tem os valores de diafragma, de obturador e de ISO, né? Aqui eu coloquei mais e menos, ou seja, onde tem mais é mais luz e o menos é menos luz. Então no diafragma para a esquerda, quanto mais para a esquerda, mais aberto está o diafragma, mais luz entra. E para a direita é o contrário, mais fechado, menos luz entra. No obturador a mesma coisa, a velocidade do obturador, quanto mais para a esquerda, mais lenta, ou seja, mais luz. Quanto mais para a direita, mais rápido, menos luz. O número ISO é ao contrário, quanto mais para a esquerda, menor o número ISO, ou seja, menos luz. Aqui a gente só está levando em conta a luz, a gente não está levando em conta o desfoque, a profundidade de campo no diafragma, nem o motion blur no obturador, nem a granulação no número ISO. A gente só está pensando em luz para a gente entender por enquanto. Vamos supor que eu fotometrei uma cena, deu esses valores, né, de diafragma, de obturador e de número ISO. Diafragma 5.6, velocidade de obturador de 125 e número ISO de 400.
E esse é o número EV, esse é o número EV. E esses três valores juntos formam o número EV, que é o número de exposição. Então é o número de exposição, é a quantidade de luz que eu tenho ideal para essa cena. Então aqui, por exemplo, eu fechei o diafragma em um ponto, de 5.6 fui para diafragma 11, um ponto mais escuro, um ponto mais fechado. Aí para compensar, eu peguei o obturador e deixei um ponto com mais luz, um ponto mais lento para compensar o fechamento do diafragma. O número ISO aqui eu não posso mexer, porque eu já compensei o diafragma pelo obturador, pela mesma quantidade de luz que eu tenho na cena. Vamos supor, por exemplo, que a gente queria mais foco na imagem, a gente queria um diafragma mais fechado para conseguir maior profundidade de campo. Então eu fechei o diafragma em um ponto e abri o obturador em um ponto. Ou posso aumentar a quantidade de luz na cena se eu estiver trabalhando com flash. Então no número ISO eu não mudo aqui. Agora vamos supor que eu estou fotografando uma publicidade, eu estou achando esse número ISO muito arriscado. Então eu não quero arriscar o número ISO de granular essa cena. Então eu quero fotografar com ISO 100. Vamos lá pôr no ISO 100. Ou seja, eu fechei 2 pontos, eu perdi 2 pontos de luz de ISO, né? Mas em compensação vou ter uma cena mais bonita, menos granulada. Já que eu fechei 2 pontos de ISO, eu vou ter que compensar pelo diafragma ou pelo obturador ou pelos dois. Como eu fechei 2 pontos de ISO, a solução é abrir 2 pontos de diafragma ou deixar o obturador 2 pontos mais lento ou andar o diafragma e o obturador 1 ponto cada um para a esquerda. Então, no diafragma eu abri um ponto, fui para 5.6 e no obturador eu fui para a velocidade 30, deixei mais lento. Ou seja, a gente está com o mesmo valor de EV do começo. Eu só fechei o ISO, eu só alterei algumas configurações, mas a gente está com o mesmo número de exposição aqui. Vamos voltar a falar dos stops, dos pontos, né? A cada ponto para cima é uma zona que a gente encaminha para a luz, mais para a luz, por exemplo. Da zona 5, a gente abriu um ponto, a gente foi para a zona 6. Da zona 5, a gente fechou um ponto, a gente foi para a zona 4. Fechou outro ponto, a gente vai para a zona 3, vai escurecendo. Fechou outro ponto para a zona 2, vai perdendo, já quase não tem informação. Fechou outro ponto, foi para a zona 1. E ao contrário também, se a gente for abrindo, né? A zona 5 é o cinza médio, é ali que todos os fotômetros das câmeras de luz refletida são regulados, é na zona 5. Então, esse fotômetro que a gente tem dentro da nossa câmera, quando a gente vai fotografar, que a gente vai medir a luz, a gente está numa cena fotografando, está medindo a luz, esse fotômetro que tem dentro da câmera, ele é um fotômetro de luz refletida. Existem 2 tipos de fotômetros, né? O fotômetro de luz refletida e o fotômetro de luz incidente. O fotômetro de luz incidente normalmente são aqueles fotômetros de estúdio, né? Que a gente mede assim, a luz que chega no fotômetro. A gente não mede a luz, e a luz refletida é diferente, é a luz que chega no objeto, reflete do objeto e chega até nossos olhos ou até a câmera. Então, na luz refletida, você conta a capacidade de reflexão do objeto. Na luz incidente, não. Na luz incidente, você só está contando, você mira o fotômetro para a luz e você só está contando a luz que chega até você. Não interessa se o objeto ele reflete mais luz ou menos, não interessa. O fotômetro não vai contar isso. Aí o fotômetro de luz refletida vai. Só que o fotômetro de luz refletida, ou da nossa câmera, ele é regulado pelo cinza médio. Então se você pegar uma cena e fotometrar ela, deixar no meio, porque o fotômetro na câmera ele vai regulando, né? Mais luz ou menos luz, ele fica com um medidor ali dentro, mais ou menos. Se você deixa no meio, ele está regulado pelo cinza médio. Então se você pega uma folha em branco, assim, tira uma foto da folha em branco, vai lá, coloca a folha em branco no chão, pega com a câmera, com o fotômetro de luz refletida, fotometra e deixa no meio, essa folha em branco vai ficar cinza. Ela vai ficar cinza desse jeito aqui, esse aqui é o cinza médio. E se você pegar esse cinza médio e fotometrar com o fotômetro da câmera de luz refletida, deixar no meinho, vai ficar cinza médio. Se você fizer isso com a folha em branco, vai ficar cinza médio. Se você fizer isso com uma folha preta, vai ficar cinza médio. Onde você mirar a câmera, o fotômetro de luz refletida da câmera e deixar no meio, vai virar cinza médio. Então, o grande esquema é pegar e achar o cinza médio de uma cena. Se você está fotografando uma cena, uma paisagem, você acha os tons neutros.
E aí você mira esse fotômetro exatamente naquele tom neutro. Existem vários tipos de fotômetro que você pode regular dentro da sua câmera. Tem vários tamanhos de medidor, né? O medidor maior, que ele pega mais o geral, ele vai pegar duas áreas da imagem, se ele pegar duas áreas, uma área de muita luz e uma área de muita sombra, ele vai tirar a média das duas. E aí vai ver quanto o valor de luz de uma, o valor de sombra da outra, e vai chegar no meio termo. Se você colocar no meio, ele vai estar equilibrando as duas. Então, o melhor fotômetro que é pra gente usar é o fotômetro spot, né? Que é a menor bolinha, é uma bolinha do tamanho de 2 graus, assim, né? E aí você consegue medir por áreas muito pequenas. Aí você consegue, por exemplo, achar uma área de cinza médio na imagem. Assim. Por exemplo, um asfalto de rua. Um asfalto é um cinza médio, dependendo. Agora a gente vai pegar e fotografar esse cinza médio. A gente vai fotografar com toda a escala do sistema de zona esse cinza médio antes de a gente observar numa imagem. Esse é um cinza médio que você compra em loja de fotografia, regulado pela Kodak, é o cinza 18%. É por aqui que são regulados todos os fotômetros das câmeras, né? Então a gente vai pegar esse cinza médio e vai fotografar. Primeiro a gente vai colocar ele no chão e vai fotografar ele com a regulagem no meio, nem mais nem menos. A gente vai regular o diafragma, o obturador, o número ISO, para ficar no meio. Para a gente primeiro chegar na zona 5. Pronto, gente, já fotografamos aqui. Fotografamos o cinza médio bem com o fotômetro no meio, bem na metade. Esse tom aqui, esse tom de cinza é o correspondente ao cinza médio, a zona 5. E cada vez que a gente vai abrindo o diafragma, que a gente vai ganhando mais números UV, essas zonas elas vão se movimentando. Então a gente faz no meio, abre um ponto, outra foto, abre outro ponto, outra foto, abre outro ponto, outra foto, até zona 6, zona 7, zona 8, zona 9 e zona 10. Depois a gente vai fazer a mesma coisa para baixo, para vocês verem, entenderem mesmo o sistema de zona. E daí a gente vai fazer esse teste para vocês verem. Depois a gente vai analisar uma imagem para a gente detectar todas as zonas dessa imagem, para vocês verem os diafragmas que dão na imagem inteira, para vocês conseguirem entender o sistema de zonas, para a gente conseguir ter na cabeça a latitude e disposição, né? Pronto, aqui a gente já fotografou todas as amostras de cinza médio em todas as zonas. E eu descobri que a câmera digital, ela registra em muito escuro, com muito pouca luz. Ela vai até zona -1, -2, ela chega até -2, assim é o preto absoluto. -1 quase você não vê nada. Zona 0 também é muito escuro. E a gente sabe que apesar de estar registrando ali, de ter uma imagem muito fraquinha, a gente não consegue trazer depois, que tem muita pouca luz. A gente sabe que a câmera digital ela funciona melhor nas altas luzes, apesar dela ter um registro nas baixas luzes, nas sombras, não é muito legal, que a gente não consegue ter muita nuance de tom, a gente não consegue trazer depois essa imagem. Então a gente fotografou aqui, a gente começou primeiro no registro, sempre o EV0 é onde a gente fotometrou, a gente zerou o fotômetro, colocou na metade, é o EV0. Que é a nossa referência. Daí a gente começou a baixar, fechar os EVs, né? A gente fotografou -1 EV, -2, -3, -4, -5, -6, até chegar no preto absoluto. Depois a gente fez ao contrário, voltou para a zona 5 e abriu um ponto, depois abriu 2 pontos, depois abriu 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos em relação à zona 5 e chegou na zona 10. Mas aqui a gente tem a escala completa de cinza, né? E agora a gente vai poder ver as escalas. Agora eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar uma por uma e mostrar o histograma para vocês verem como é, né? Como é que fica o histograma, né? Em que ponto de histograma que está cada zona, né? Aqui a gente pode ver, ó. Aqui a gente começa da zona -1, né? Olha que engraçado como é o histograma quando você pega uma zona neutra, que é uma imagem que não tem contraste, é só uma zona. Então o histograma ele fica muito específico bem naquela zona. É legal para a gente estudar, para a gente poder entender isso aí. Ó, na zona -1, zona 0, ele andou pouquinho, ó. Vou voltar para -1, 0, ele andou bem pouquinho o histograma. Aí depois a gente vai para a zona 1, clareou, começou a clarear um pouquinho agora. Zona 2 ele andou. Zona 3 ele já anda mais, já clareou, aí já começa a clarear mais, a gente começa a ver mais diferença de tom, né? Zona 4 a gente já está no segundo quadrante, nas áreas de baixas luzes da imagem. Zona 5 a gente já está no final do segundo quadrante. Zona 6 já clareou bastante, né? Zona 7 já clareou bastante, já é uma área boa, já é uma área com muita informação, né?
já está quase nas altas luzes. Zona 8, também é uma área bem legal, que você vê que não estourou nada. A zona 8 não está estourada. E a zona 9? A zona 9 já é estourada, já não é uma zona legal, já é uma zona que está estourada, já não dá para recuperar tanto. E a zona 10 é recuperável, você vê que até sumiu, não tem marcação nenhuma aí dentro do histograma, né? Então vamos dar uma olhada, que eu coloquei um histograma aqui para a gente ter uma noção. Eu coloquei um histograma de uma foto qualquer aqui, um histograma que ocupa todo, um histograma de uma foto de alto contraste, né? Que você vê no histograma de alto contraste, ele ocupa a área inteira, né? Ele ocupa desde as áreas de sombra até as áreas de alta luz ali. Ele está ocupando tudo. E agora com essas mostras do sistema de zonas aí em cima, a gente vai conseguir ver exatamente onde as zonas ocupam cada zona dentro do histograma, né? Que eu preparei pra gente aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Ó, no quadrante ali das sombras, né? Do quadrante das sombras, a gente tem a zona -1, a zona 0, a zona 1, a zona 2 e a zona 3. No próximo quadrante à direita, nas áreas de baixas luzes, a gente tem a zona 4 e a zona 5. No próximo quadrante à direita, que são as áreas claras da imagem, a gente já tem a zona 6 e a zona 7. E no último, que é das altas luzes, a gente tem a zona 8, a zona 9 e a zona 10, que são a gente já falou que são os melhores, né? Lógico que zona 9 e zona 10 é arriscado, zona 8 é o melhor aqui. Quando você fotometra com luz refletida e usa isso aqui, é a mesma coisa de estar colocando com luz incidente, porque ele vai pegar a luz, ele não vai contar a reflexão, ele já vai saber que é um cinza médio. A câmera já vai estar regulada para o cinza médio. Então é a mesma coisa de você fotografar com luz incidente usando esse cartão cinza. Para vocês verem aqui, ó, aí eu dividi a imagem em duas fotos, né? A foto de uma parede de tijolo que eu tenho aqui em casa e do cinza médio, né? As duas estão no registro. O cinza médio eu fotografei ele no meio, ou seja, no EV0. E a parede também, eu fotometrei na parede com aquele fotômetro maior que pega a área média e zerei o fotômetro no meio também, para a parede virar cinza médio. Então os dois estão com o número EV zerado. Só que a parede depois eu descobri que não é desse tom. Como eu fotometrei no meio, a parede como se fosse cinza médio, e a parede não é do tom do cinza médio, ela é mais clara. Então nessa exposição a parede foi escurecida. Aí eu fiz uma próxima exposição com o tom real da parede. Aí eu não fotografei mais com o fotômetro mirado na parede. Eu colei a amostra de cinza médio na parede, com a mesma luz da parede, e fotometrei no cinza médio. Aí a gente consegue chegar mais real na luz, ou no tom do próprio objeto, no tom de onde você está fotografando. Quando você fotometra com cinza médio, que é como se você estivesse fotometrando com o fotômetro de luz incidente, né? Que a gente consegue saber qual que é o tom real do objeto que a gente está fotografando. A gente fotometra na parede, depois a gente fotometra com cinza médio, a gente vê a diferença. Se a parede ela deu um diafragma mais aberto, quer dizer que a parede é mais escura. Se ela dá um diafragma mais fechado, quer dizer que a parede é mais clara. Aí você vai saber exatamente em qual zona que a parede ou qualquer outra coisa que você está fotometrando está, para você conseguir chegar no tom real da imagem, né? Aqui nessa segunda foto eu fotografei uma cadeira que quebrou aqui na minha casa. Aí eu fotografei essa cadeira. E aí eu fotometrei bem essa cadeira com a amostra de cinza médio também para chegar no tom da cadeira real. E logo depois nessa foto em seguida, eu fotometrei a cadeira, ou seja, eu transformei a cadeira em cinza médio. Você pode perceber que a foto até estourou, né? Mas o tom real da cadeira é essa, mais escura, ou seja, ela tá na zona 2. Essa cadeira tá na zona, esse preto da cadeira tá na zona 2. E aqui nessa foto, na zona 5, tá completamente errada, né? Aí eu fiz com a cadeira também da zona 0 até a zona 8, aqui que a gente pode ver nessas mostras aqui, né? Essa parte da cadeira, do estofado da cadeira que tá aqui central, é na zona 5. E aí eu fiz da zona 0 até a zona 8. A zona 8 parece que tá bem estourada, mas não tá estourada, porque se bem que nessa cadeira ela não é um tom só. Aqui ela já tem vários tons, tem umas altas luzes, aqui um pouco mais altas, tem umas baixas luzes também. Ela não tá apenas num tom só, né?
E depois eu fiz uma experiência, que eu peguei a foto que eu fotometrei para a zona 7 e escureci ela, olha ela aqui da zona 7. E escureci ela 2 pontos para chegar no cinza médio. Olha como o negócio é certeiro, como é muito legal, como a gente consegue mapear todos os tons da imagem. E se a gente estiver fazendo uma foto de natureza morta, por exemplo, um tom artístico, a gente consegue decidir exatamente qual tom a gente de zona e através do sistema de zonas a gente consegue decidir em qual tom que a gente quer deixar cada área da imagem. Olha aqui como dá certo. Eu abri 2 pontos, fotografei pela zona 7, aí depois no Lightroom eu fechei 2 pontos e aí ela virou o cinza médio, como se fosse o cinza médio. Aí é exatamente o mesmo tom, não tem erro. Só que em compensação ela vem com mais qualidade, porque eu fotografei no registro, eu fotografei com mais luz, com mais entrada de luz, depois eu baixei na manipulação digital. Ela vem com mais informação. Se for uma imagem que tem muitas nuances de tom, que tem muitos detalhes, esses detalhes vão vir com muito mais riqueza. Então, gente, peguei essa parede aqui de casa para fazer mais uma amostra de sistema de zonas. Eu fui da zona 0 até a zona 9. Menos 5 EV até mais 4 EV. Dá uma olhada no sistema de zonas lá em cima. Quando chega na zona 9, ela não está estourada totalmente. Você consegue ver algumas imagens ali ainda. Na zona 8, na zona 9. Na zona 0 também a gente consegue ver algumas imagens. Por que que isso está acontecendo? Por que que na outra do cinza médio estava escuro e estourado e aqui não está? Porque essa é uma imagem que ela não é uma imagem totalmente neutra. Apesar dela ter uma cara de neutra, né? Olhando assim parece um tom neutro, ele não é. Vamos abrir o histograma dela para a gente ter uma noção. Ó, olhando o histograma dela, a gente consegue ver que ela abrange várias zonas. Ela tem partes mais claras, ela tem partes mais escuras, ela tem partes bem escuras ali da sombrinha, tem a parte desse cimento que é mais claro. Ó, essa imagem, ela tá dentro da zona 2, a zona 3, a zona 4, a zona 5 e a zona 6. É lógico que ela é predominantemente zona 5, mas ela também tem áreas, pequenas áreas de todas essas zonas. Então, quando a gente olha uma imagem de contraste, assim, que ela tem várias zonas na mesma imagem, quando você vai subindo as zonas ou descendo, abrindo o diafragma ou fechando o diafragma, elas vão subindo todas as zonas por igual. Então, vamos supor que tem uma área dela que estava na zona 1. Você subiu 1 ponto. Essa área da zona 1 foi para a zona 2. A área da zona 3 foi para a zona 4. Assim sistematicamente. Então, quando ela chega na exposição de EV mais 4, as áreas que estavam na zona 2 foram para a zona 7. Por isso que ainda aparece ali algumas coisinhas escurinhas, algumas coisas em preto também. Por isso que é interessante. Primeiro a gente fez com áreas neutras para a gente ter noção do sistema de zonas. E agora a gente foi para uma coisa mais contraste, com outras zonas da mesma área. Numa imagem a gente vê, né, que uma imagem não é uma folha branca ou uma folha cinza. Dentro de uma imagem a gente tem o contraste da imagem, né? A gente tem as áreas de sombra, as áreas de alta luz. Bom, vamos dar uma olhada nessa imagem. Essa imagem faz parte de uma coleção, de uma exposição que eu fiz lá na Vila Itororó, né? Dessa ruína, desse castelo. E eu trouxe ele aqui justamente para a gente começar a perceber as nuances de luminância, de começar a procurar sistema de zonas. Eu quero que agora, depois dessa aula, vocês já tenham condição, né, de juntos a gente procurar o sistema de zona, né? Vamos descer então todas as amostras de zona. Da zona -1 à zona 10, para a gente ter noção. Vamos descer e vamos mostrar o histograma dessa imagem também, né? Então, olhando pelo histograma dessa imagem, a gente vê que é uma imagem também de alto contraste, né? Você vê que ela não tem, pelo histograma já dá para perceber que ela não tem nenhuma áreas clipadas no preto, né? Que ela começa mais ou menos na zona 2 e ela vai até a zona 10, ela tá estourada essa imagem. Então vamos lá. Eu lembro que essa imagem eu fotometrei pelo muro ali, pelo muro cinza. Eu fotometrei uma área que eu achei que era o cinza médio ali, o muro cinza, né? Na hora de fotografar alguma cena de rua, a gente tem que sempre procurar achar o cinza médio. Ou se a parede for muito clara, você fotometra na metade, aí você sabe que é mais claro, né? Aí você abre o diafragma 1 ponto, 2 pontos, para chegar no tom da onde você escolheu fotometrar. Então vamos junto, vamos tentar achar? Vamos aí, gente, vamos aí, ajuda aí, vocês agora já estão aptos, vocês já viram a aula até agora, vamos tentar achar. Vamos começar com as zonas escuras, né? Qual que é a zona mais escura da imagem, né?
Vamos lá, eu já fiz esse trabalho, né? Eu já fui conta-gotas, eu já fui achando exatamente a zona, que é justamente para a gente poder aprender. Então a área mais escura é a zona 2. Ela começa na zona 2, ali pelo gráfico a gente pode ver que é exatamente na zona 2 mesmo. A zona 2 é ali, aquela frestinha daquela porta. Ali está a zona 2. Aí vamos achar a zona 3. Onde é que está a zona 3? Pronto. A zona 3 é ali, embaixo daqueles arbustos, que está uma zona escura mais clara. Zona 4 é ali, ó, no muro direito ali embaixo. A zona 5 ali, ó, é esse muro que eu fotometrei, né? O chão aqui, esse chão aqui no primeiro plano é a zona 6. Zona 7 eu não achei essa imagem muito bem definida, ela está misturada com outras zonas, aí eu preferi não colocar. Zona 8 é esse céu à esquerda, que não é um céu tão claro. A zona 9 é ali, do outro lado do céu. E a zona 6, embaixo da zona 9 tem uma outra zona 6 também, que é de um prédio bem cinza, né? E a zona 10 é a zona mais estourada, né? Essa imagem está estourada, eu tentei trazer, não consegui trazer sem mexer na imagem inteira, né? Eu preferi deixar assim, um pouco estourada mesmo, que é ali onde está aquele prédio e aqui onde está estourado nessa outra parte aqui embaixo, nesse murinho aqui. Então por aqui a gente consegue ter todo o sistema de zona nessa imagem. Tá uma imagem com contraste bonito, tá um preto e branco bonito, né? E aquilo que eu falei para vocês, né? Conforme a gente nivelou ela pela zona 5, né? Pelo EV0. E aí se a gente tivesse aberto um ponto, a zona 5 ela iria para a zona 6, a zona 6 iria para a zona 7, ali ela estouraria, por exemplo, a zona 9. Se a gente abrisse mais 2 pontos, estouraria a zona 8. 3 pontos, estouraria a zona 7, a zona 6, e assim por diante. As zonas escuras também, elas iam clareando. As zonas muito escuras, tipo zona 0, zona 1, a gente já percebeu que elas não tem tanta diferença de luminância entre uma zona e outra. Ela começa a ter realmente diferença da zona 3 para a zona 4. Isso é uma característica do digital, né? Do filme não é assim. E então aqui a gente pode ver. E agora vamos tentar ver essa imagem colorida também, né? Pra gente ver se a gente fica fácil de detectar a zona, porque a imagem que a gente vê no mundo é colorida, né? Preto e branca, né? Olha como colorida é engraçado, é interessante. É bacana a gente começar a acostumar a ver colorido e imaginar onde estão as zonas, né? Das imagens, né? Muito bacana. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comece a praticar, comece a fotometrar por aí. Tenta achar exatamente, trazer as imagens com os tons que vocês estão querendo nas imagens. Tente controlar para não estourar tanto. E boas fotos para todos vocês. Compartilhem esse conteúdo, gente. Abraço a todos.